Eu me recordo das palavras de Deus a Josué, quando lhe disse: Moisés partiu. A Escritura nos diz, no livro de Judas, que o arcanjo Miguel se encarregou do corpo de Moisés. É porque Deus envia anjos Reciban mis condolencias y también de la Gran Carpa Catedral para levar a alma e o espírito da pessoa para descansar. Recebam as minhas condolências e também da grande tenda catedral, os seus familiares, sua esposa, Rosa Amélia Carrasquilho, também seus filhos, Débora Pérez Matos, Rosa Humberto Pérez Matos, William Pérez Matos, José Benjamin Pérez Matos e sus hermanos y hermanas y sus Débora Pérez Matos, Rosa Pérez Matos e Nídia Matos, y hermanos en la fe, en Cristo. seus irmãos e irmãs, Que Dios consuele nuestros corazones, incluyendo el mío y el de ustedes, por la partida as famílias de Humberto Pérez de nuestro e hermano demais familiares e irmãos na fé em Cristo. Humberto Pérez, Que Deus console os nossos corações, incluindo o meu, secretario de la Gran Carpa Catedral, bem como de vocês pela partida unión importante de nosso irmão e amigo, en Humberto territorio Pérez de la Ortiz, Gran Carpa Catedral. secretário e tesoureiro da grande tenda catedral, Sabemos o qual desempenhou um importante trabalho em toda a trajetória está vivo. da grande tenda Porque catedral. lo único que muere de los creyentes es el cuerpo físico y Cristo le dará uno nuevo en la resurrección que él ha prometido. Sabemos que ele está vivo, porque a única coisa que morre Espíritu y cuerpo é o corpo físico dos crentes em Cristo. E Cristo para estar lhes dará preparado um novo na ressurreição para que ele ser prometeu. rociado con la sangre de Cristo y limpiado de todo O pecado. ser humano é alma, espírito e corpo, Cuando terminan esos días y su e labor veio en a la esta tierra, terra para Dios passar nos llama aqui a uma descansar en temporada paraíso, e ser aspergido com o sangue de Cristo, limpo de todo pecado. de los ángeles. E quando seus dias e seus trabalhos terminam nesta terra, o chama a descansar no paraíso, que é a sexta dimensão. Cuerpos diofánicos angelicales, todos los creyentes en Cristo que han A partido, dimensão dos anjos que estão em corpos teofânicos. ellos están descansando y ellos Assim também, hacia acá y nos ven a nosotros, todos os crentes em Cristo que partiram ellos están descansando desta dimensão terrena sus labores, estão em corpos angelicais. reposando sus labores y Eles nosotros continuamos estão descansando. trabajando y ellos nos ven Eles olham para cá e nos veem también en las trabalhando. actividades E eles estão descansando dos seus trabalhos. que se hacen cánticos Estão a repousando nuestro Dios. Por lo tanto, ellos disfrutan dos seus trabalhos. E nós continuamos trabalhando. las actividades, Eles nos veem. cultos, Também estão nas nossas atividades, onde se prega o Evangelho e se faz cânticos ao nosso Deus. Portanto, cuando fue talvez para eles desfrutam mais le dice a su hermana das atividades Marta, e dos la cultos que hermana se de realizam do que algumas pessoas.
Jesús le dijo, yo soy Numa la ocasião, resurrección y la vida. quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. o Senhor Jesus Cristo disse Pero es esto, a Marta, irmã de Lázaro: ella Eu dijo, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. yo he creído que tú, E todo aquele que vive e crê em el mim Hijo del Dios, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ela lhe disse: nosotros también creemos Sim, Senhor, lo que dijo Cristo eu creio y que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. no está muerto. Lo que murió fue el cuerpo físico. E nós também cremos Alma. no que Cristo disse. Lo único que perdió temporalmente es el cuerpo físico. Y Dios le va Que a dar quando de nuevo. algum de nós morre, En la segunda, não está morto. O que morreu foi o corpo físico, mas a pessoa que é alma, espírito e corpo, por lo tanto, o único que perdeu temporariamente foi o seu corpo físico. los que E Deus lhe dará um novo el cuerpo na ressurreição, pero de otra dimensión. na segunda vinda de Y la Cristo, diferencia que pelo es seu povo. que el cuerpo angelical, Portanto, la persona representa os que partiram 18 a 21 estão em años corpos como o nosso, y se porém refiere de que outra allí dimensão. lo tiene todo. E a diferença que há El mismo Cristo é dijo que no corpo angelical, ni un a cabello pessoa menos tem a que sua puede ser. aparência entre 18 e 21 anos de La idade. resurrección también, E se a pessoa perder o cabelo, que nos corresponde, lá o tem todo. O está próprio contado. Cristo Él disse tiene la cuenta. que nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá. Cada uno en Portanto, un nuevo cuerpo. na ressurreição, Será un cuerpo joven, nós teremos todo o cabelo que nos igual al corresponde, cuerpo que tiene Jesucristo, pois el cual resucitó glorificado. já estão contados, de modo que ele tem a conta de quantos cabelos cada um de nós teremos no novo corpo, Resucite Humberto, o qual será um corpo jovem para toda a eternidade, semelhante ao corpo visto que Jesus Cristo en las tem, fotos que ressuscitou glorificado, en el e cuerpo nem seus discípulos o reconheceram. no estén esperando un anciano. De modo que quando Humberto una persona ressuscite, de 70 lembrem-se años de que ele ressuscitará jovem, de 18 a 21 años como de edad, o viram nas fotos de quando era jovem, no seu corpo físico. de parte de Dios, que él cumplirá Não con estejam Cristo esperando por um ancião, uma pessoa de 70 e poucos anos, mas um jovem com aparência de 18 a 21 anos de idade. Estas são promessas por parte de Deus, as quais ele cumprirá por meio de Cristo para todos os crentes nele. Nuestro hermano y amigo Humberto Pérez resucitará. E assim como Jesus disse para Marta, a irmã de Lázaro, teu irmão ressuscitará, nós podemos dizer nestes momentos Para todos los creyentes en él, que o nosso irmão e amigo Humberto Pérez ressuscitará. tenemos en San Juan capítulo 6, versos 30. O Senhor Jesus Cristo fez grandes promessas para todos os crentes nele, Porque descendido del cielo, no para ser como a que nós temos no capítulo 6 de São João, del que me envió. Y es versículos la voluntad del Padre, el que me envió. 38 até o 40, onde ele disse: No pierda yo nada, Porque eu desci do céu, resucite, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesucristo, y esta es la voluntad E a del vontade do Pai que me enviou é Padre, esta: todo aquel que en Cristo que cree, nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite postrero, si murió, no último dia. pero si permanece vivo hasta la resurrección. Estas são palavras de Jesus Cristo, Y esta es la voluntad del que me ha enviado. e esta é a vontade do Pai, que todo aquele Y que cree en él, tenga crê em Cristo, vida eterna. ele o ressuscitará no último dia, se tiver morrido. Porém, se permanecer vivo até a ressurreição, ele o transformará. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei Capítulo 6 no último dia. de San Juan, encontraremos Depois, que repite la promesa ele reitera
de que o la ressuscitará resurrección. no último dia. E se nós lermos o restante deste capítulo 6 de São João, encontraremos Por ejemplo, que ele repete a promessa da ressurreição Él se presenta como el pan de vida. Es que así como necesitamos para o último alimento dia. físico para poder vivir, si no la persona muere, Como, por exemplo, para que nuestra alma viva eternamente necesita ele se apresenta como o pão da vida. Cristo, el É pan porque, de vida. assim como nós necessitamos do alimento físico para podermos viver, senão a pessoa morre, Que es Cristo, para que também a nossa alma viva eternamente, ela necessita do alimento espiritual, que é Cristo, o pão da vida. cuando uno cree, Ele disse: quem come deste pão, o qual é Cristo, e isso não é comer literalmente um pedaço de Cristo, vean el verso senão 54, crer em dice, Cristo. Quando uma pessoa crê, 54, ela está comendo Jesús o les dijo, pão "De cierto, de de vida cierto, eterna." os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, E no vejam aqui tendréis no vida versículo 54 desse mesmo Eso capítulo es 6 de São João. creer Vamos ler no versículo 53 e 54, ele disse: Jesus disse-lhes: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. comerse la Isto é, crer em Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário. E crer no seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos limpa de todo pecado. al tomar Isso é, comer a carne e beber y al tomar el vino que o representa sangue la de sangre Cristo, o nosso Salvador. dando testimonio que hemos Por isso, comido y bebido na la Santa sangre, Ceia, comido el cuerpo de Cristo, ao se la tomar sangre o de pão, Cristo la hemos tomado, ao se comer o al pão que creer representa en Cristo, como nuestro único e ao se tomar o vinho que representa o sangue de Cristo, nós estamos dando testemunho el que de que come nós la temos carne de comido Cristo e santo, bebido o sangue, tiene vida eterna. comido o corpo de Cristo e bebido o sangue de Cristo, En ao el crermos día em Cristo como nosso único e posterior, suficiente la Salvador. resurrección en el día postrero para Quem come a minha carne e bebe o meu Cristo sangue, darnos el tem cuerpo eterno, vida mortal, eterna. y glorificado e eu o ressuscitarei para los no vivientes último en él. dia. Por eso A dice aquí, ressurreição no último dia Cristo, é para Cristo nos dar o corpo eterno e imortal hablando e glorificado como Ele tem. E isso é para os a crentes los de nele. su tiempo, Por isso, les dice en el capítulo Cristo 3, falando às pessoas y vamos a leer do para seu que tempo, tengan claro lo que fue dicho por el numa mismo ocasião, Cristo. no capítulo 3 de São João, Capítulo e vamos ler isso para que tenham 3, claramente o que Cristo disse, porque de tal manera amó Dios al mundo, verso 16, porque de tal manera amó Dios al São mundo, João, capítulo que dio a su 3, Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Versículo Dios dio a su 16. Hijo al mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira para condenar que al deu o mundo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida para eso eterna. fue que vino Cristo para Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo y vida eterna, para todo aquel condená-lo, que lo recibe como senão único y suficiente para que o mundo fosse salvo por ele. Salvador. Foi para isso que Y Cristo verso veio, 26 de ese mismo para a salvação e vida eterna de capítulo todo 3 de aquele San que o Juan, receba como único e suficiente Salvador. verso 34 al 36 dice porque E depois, Dios envió nesse mesmo capítulo 3 de las São palabras João, de Dios habla. Pues Dios do envió versículo al Espíritu 34 por medida. El Padre ama al Hijo até y o todas las 36 cosas ele disse: entregado en su mano.
El que cree en el Hijo porque o que Deus enviou vida eterna. fala as palavras de El que Deus, rehúsa creer en pois el Deus não lhe dá o Espírito por medida. sino O que la Pai vida ama o Filho e todas as coisas entregou em sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, senão que a ira de Deus permanece sobre ele. eterna de parte Aqui nós podemos de ver Cristo. Recuerden que no hay o otro valor Salvador, de se crer em Cristo. Señor Jesucristo. É porque quem crê em Cristo obtém a vida eterna por parte de Cristo. Hay personas que dicen, yo Lembrem-se necesito Cristo, de que não existe outro Salvador. pero Há somente um, e o seu nome Cristo é dice, Senhor Jesus Cristo. capítulo 5, verso 39 al 40 dice, Tem pessoas "Escudriñad que las dizem, Escrituras, eu não preciso de porque en Cristo. vosotros Mas vejam bem, que en o que ellas Cristo tenéis nos la vida disse eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no no capítulo queréis 5 venir de a mí São João, para do que versículo tengáis 39 vida eterna. ao 40. Los que no Esquadrinhais as Escrituras, porque a vós vos parece quieren que nela la vida eterna, tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. vivirán eternamente, E não porque quereis vir a mim, que para que tenhais otorga la vida eterna. al ser humano es el Señor As Jesucristo. pessoas que não querem se aproximar de Cristo não querem a vida eterna. Portanto, El que no le interesa elas la não vida viverão eternamente, no porque Cristo como quem Salvador. unicamente outorga a vida eterna Esta ao es la ser humano expresión é o de Senhor las personas Jesus Cristo. delante de Cristo. Quem não quer viver Dice, no eternamente, para que a tengáis quem não lhe interessa a vida eterna, não receberá Cristo como Salvador. Essa é a situação de algumas pessoas diante de Cristo. Cristo disse, será não quereis vir a mim pues, para que tenhais a vida eterna. pero la ignorancia Algumas pessoas excusa porque não sabem en una ocasión Cristo por ahí, o por que el será capítulo 16 delas de San Lucas, depois da sua morte. verso 19 al Mas a ignorância 21 nos narra não é uma desculpa, el caso del hombre rico y Lázaro. El porque hombre rico Cristo le interesaba disse los numa bienes, ocasião, no capítulo 16 de São Lucas, dos versículos 19 ao 21, aquí quando nos narra o caso do homem rico e de Lázaro. también un hombre O homem rico se interessava pelas festas. Como algumas pessoas dizem, salud, viver a sua vida aqui se iba a la puerta de la como bem quiser. casa de su Porém, havia também um homem pobre, para um mendigo, que le dieran algo. que tinha problemas de saúde Luego murió el hombre rico. e que sempre ia até a porta da casa deste homem rico Cuando pasa de esta dimensión a otra, se encuentra para en que un lhe lugar desse donde algo de no comer. había oído la escritura sobre ese tema. Porém, o homem rico morreu. Y dice E quando el Señor despertou, Jesucristo que también quando passou desta dimensão para outra, se encontrava num lugar que ele não queria. Porém, ele havia ouvido na Escritura sobre este tema. de nuestra partida de esta tierra, E o Senhor Jesus Cristo disse que também Lázaro, o mendigo, morreu e ele foi levado pelos anjos. y el hombre rico estando E todos nós queremos que no momento da nossa partida desta terra, y no se acostumbró allí. Allí nadie sermos piensa levados que- ao paraíso pelos anjos. nadie piense que es mejor allí. E o homem rico, estando, como Cristo disse, lá no inferno, El paraíso e ele não se acostumou ali. Ali, pessoa alguma vai se acostumar. y a Lázaro allá Ninguém pense que ali no inferno é melhor. Aqui é melhor do que lá. en el seno de Abraham. E muito mais ainda no paraíso. Había un precipicio entre un lugar y el otro. Y nadie O podía homem rico olhou e viu Abraão, e viu Lázaro, que le envía a Lázaro, lá no paraíso. quedó mojado en agua, Ali muito felizes no paraíso, no seio de Abraão. con sed.
porque havia um precipício entre um lugar e o outro, e pessoa alguma podia passar de um lugar para o outro. Padre Abraham le dice E ele clamou que no era posible porque e pediu los a Abraão que están que enviasse Lázaro com seu dedo molhado na água, porque ali estava com sede e atormentado. O pai Abraão lhe disse que não era possível, y ahora porque aqueles que estão daquele lado não podem passar para o outro, nem os desse lado podem passar para o outro. E lhe disse: tu tivestes teus bens lá na terra y ahora es consolado e acá. desfrutastes muito. Y le dice, Agora, porém, és atormentado Padre Abraham, aí no lugar que é chamado inferno, más, e Lázaro envía muito sofreu na terra, e agora está consolado aqui. diga cómo es Aqui é que consolado. tengan que venir acá. Então o homem rico disse para Abraão: pai Abraão, eu tenho mais 4 irmãos lá na terra. Envia Lázaro para que vá e lhes diga como é isto aqui, para que eles não tenham que vir para cá. Abraão lhe A disse: Moisés y los profetas. se alguém dentre os mortos se levantasse, Jesús dijo en não ellos, creriam nele. tenéis la vida eterna en las Escrituras. Eles têm lá a Moisés e aos profetas Creer lo que las Escrituras dicen a palavra, con relación que a la creiam em Moisés de la muerte. e nos profetas. Es Jesus disse: nelas vos parece ter a vida eterna, para los que van ou seja, nas Escrituras. al lugar E nós estamos chamados a crer no que as Escrituras dizem com relação à vida depois da morte. y A vida depois da morte é real para aqueles que vão las preguntas ao lugar que não querem ir. volver a vivir. E para os que vão ao paraíso, também a vida é real. Dice, yo les resucitaré. E, consequentemente, Luego también as perguntas de Jó: dice, yo sé que mi Redentor vive. se o homem morrer, voltará a viver? En mi carne. Cristo respondeu e disse: eu o ressuscitarei no último dia. También Jó também disse: el rey David eu sei que o meu Redentor vive, creía e depois de muitos dias, que vendría em minha carne, hei de ver ao meu Redentor. creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, O rei Davi en donde também sabia, los creyentes ele cria que viria uma ressurreição hechos, para todos os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. capítulo 17, verso Quando 15, o sea, Salmo os crentes 17, verso 15, estarão satisfeitos com a bênção que receberão. veré tu rostro Vejam como nos en disse justicia, no Salmo 17, cuando despierte a tu semejanza. no versículo 15. Porque los ele que van a disse, resucitar van a resucitar a la imagen E semejanza quanto a de mim, Cristo, jovencito, verei o teu de rosto eternidad. em justiça. Aun cuando resucitó Estarei Cristo, satisfeito resucitaron los quando desperte del Antiguo Testamento na tua semelhança, y va a resucitar porque muchos. aqueles que ressuscitarão, Aparecieron a muchos ressuscitarão na imagem e semelhança de Cristo, bem jovens, para toda a eternidade. E Cristo mesmo, 17 versos quando ressuscitou com ele os santos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram jovens e apareceram a muitos na cidade. Isso está no capítulo 27 capítulo 27, de São Mateus, verso 51 en adelante, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, a partir do versículo 51, que diz: y se abrieron los E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, salieron de los sepulcros después de que
la resurrección de Cristo. os sepulcros se abriram, Vinieron a la e muitos corpos de santos que dormiram se levantaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. la resurrección Eles saíram dos sepulcros depois de quê? Depois da ressurreição de Cristo. E vieram à santa cidade e apareceram a a sus muitos. familiares, a sus hermanos en la fe, E assim será também muertos en na ressurreição, en, neste tempo final. en su venida. Eles aparecerão para muitos, para os seus familiares, aos seus irmãos na fé. Y luego todos con cuerpos eternos, inmortales y glorificados. Os mortos em Cristo que ressuscitarão, Vamos a estar em Cristo e com Cristo na sua vinda. luego que E nós os veremos, e quando con los santos, os vermos, seremos transformados. tuvo unos 40 E días todos nós, diciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones, digamos, com corpos eternos, imortais, glorificados e jovens, para toda a eternidade, luego su estaremos por alguns dias aqui, porque Cristo, depois que ressuscitou com os santos do Antigo Testamento, y ahí está como sumo sacerdote esteve haciendo lhes aparecendo intercesión con su sangre, por 40 dias, reciben como su único y suficiente e isso em várias ocasiões para os seus discípulos, siempre, porque cuando cometen digamos em todos os domingos. pecado, E quando ele subiu ao céu con su sangre e se assentou no trono de Deus, todo pecado. e ali ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue, por todas as pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador. De que E ele os mantém limpos, nosotros mundo, sempre, porque quando comete algum erro, falta o pecado, confessam a Cristo, e Cristo com seu sangue os limpa de todo pecado. Portanto, é importante que nós estejamos conscientes de los 12 pies en adelante, de que, diríamos, ya, que há um outro mundo. Nós não estamos sozinhos nesta terra. y vernos Há outra dimensão. en esta ocasión. E esta dimensão do paraíso é a sexta dimensão, La Escritura nos dice que está a aproximadamente 12 pés de altura. resurrección, hablándonos E de lá eles podem olhar para cá en Primera de Tesalonicenses, e capítulo ver-nos 4, aqui nesta ocasião. A Escritura, versos falando 13 dessa adelante, ressurreição San Pablo, conocedor, e nos falando palavras de consolo, el tercer cielo dice, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, y lo dejaron como muerto, a partir do versículo 13 em diante, que fue a quando esta São Paulo, dimensión um conhecedor desses no mistérios, podía dar a conocer. Pero luego, uma vez quando lhe apedrejaram por él, e o deixaram como morto, siguió la obra misionera. seguramente foi ali Ahora vean, que ele foi até esta dimensão. E ali viu coisas dicen que ele algunas disse personas que não ya podia le revelar. vieron, Pablo fue, Porém, volvió. Él depois fue, oraram por ele. volvió, y Ele se levantou e seguiu a obra missionária. tampoco E queremos, vejam o que São hermanos, Paulo nos disse. que ignoréis acerca de Porque los algumas pessoas dizem, muertos físicamente, ninguém foi lá e voltou. Mas vejam, São Paulo foi están vivos e voltou. Jesus foi y e voltou. está en el cuerpo angelical. E voltou para lá. Disse, Por eso dice, tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, parten de esta tierra, ou seja, daqueles que morreram fisicamente. que ignoréis acerca de los que E se duermen, diz, dormem, no se porque os santos, os crentes em Cristo não morrem, eles estão vivos. Estão no seu corpo angelical lá no paraíso. Por isso, se diz dos crentes que eles dormem tierra, quando eles partem desta terra. Cristo está Tampouco, irmãos, queremos que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. pero están Os crentes em Cristo sabem que quando nossos familiares partem desta terra para trabajar, e são crentes em Cristo, eles estão melhor do que estavam aqui na terra. A única coisa é que o seu trabalho aqui na terra terminou, físicamente, mas eles estão tranquilos lá. parte Lá eles não têm que madrugarem para trabalhar. Lá não têm que trabalhar para comer, duermen, pois lá allá não existe necessidade de se comer fisicamente. de felicidad,
porque essa parte Luego de tener esa experiencia, corresponde ao corpo físico. desearía partir Portanto, lá por causa de ustedes, tão pouco eles dormem. deseo permanecer Lá con tudo ustedes, é luz, trabajando. tudo é amor, tudo é felicidade. E o apóstolo São Paulo, depois de ter essa experiência, dizia: Por tanto, eu gostaria de partir do corpo, mas por causa de vós, desejo permanecer trabalhando com vocês. Pablo, que nuestros familiares no están muertos, sino que están vivos. Portanto, quando um familiar nosso, crente em Cristo, parte, Y que regresarán as palavras do apóstolo São Paulo nos consolam, cuerpos eternos, cuerpos glorificados. pois diz que nossos familiares não estão mortos, mas estão vivos em alma e espírito lá no paraíso, Así también e que voltarão a esta terra los que durmieron com en el corpos eternos e corpos glorificados. en su Segue dizendo: segunda venida. porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. O sea, Viram? creyentes en Eles virão com Jesus na sua segunda vinda. palabra del Señor, que nosotros de que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no E Deus trará com Jesus aos que dormiram nele, ou seja, os crentes nele, porque el Señor para o mismo qual vos nos dizemos llamando isto, por palavra do Senhor, que nós os que vivemos, que teremos ficado até a vinda do Senhor, y los não muertos precederemos aos que dormiram, primero. Porque nosotros de que porque o vivimos, mesmo hayamos Senhor quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos descerá do céu com voz de alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, por tanto, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. nosotros Depois nós, os que vivemos, os que teremos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para recebermos ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. nuestro creyente Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. nuestro consuelo es São palavras de ânimo, de consolo no tiene los problemas que para tenemos estes momentos y que regresará em que um familiar nosso, crente em Cristo, parte desta terra. también. O nosso consolo Comer porque podrán comer. é que ele está no paraíso, Cristo, já não tem os problemas que tinha aqui nesta terra, que un espíritu, e que regressará à terra, espíritu no tiene carne e que quando regresse, como yo tengo. Tienen nós algo também o convidaremos para comer, porque poderão comer. pesado y un- Recordem que Jesus Cristo, quando ressuscitou, por eso, eles criam que ele fosse um espírito, e lhes disse: não, um espírito não tem carne e ossos como veem que eu tenho. ni trabajamos, Tem algo para comer? Lhe deram esa um responsabilidad. favo de mel e um pedaço de peixe, e ele comeu diante deles. Entonces comeremos. Por isso, os que estão lá no paraíso disseram para o reverendo Lembrana: aqui não comemos, aqui não dormimos e nem trabalhamos. Não temos essas responsabilidades, nem comemos nem dormimos, mas quando regressarmos à terra, então nós comeremos. Ou seja, Que les dijimos que estão dizendo que cuando regresáramos a la tierra, que comeríamos. podemos convidá-los. ¿Dónde me tienen mi lonchera? E essa também ¿Dónde me tienen mi será uma evidência de que eles ressuscitaram, porque como era? não vão se negar a comer. Pero ya con un cuerpo Talvez nuevo. nos dirão: Y ahí lembrem-se seremos transformados. Los de que lhes dissemos que quando regressássemos à terra, nós comeríamos. acerca de este tema, Onde me tem algo para comer? Onde tem aí um prato? Ou seja, por medio de Cristo, y que será algo comum, como era aqui, porém já com um corpo novo e jovem, e aí nós seremos transformados, os que vivemos. en la venida del O Señor, apóstolo São Paulo nos fala cuando los muertos mais a respeito deste tema, porque para tener esta é a meta de Deus por meio de Cristo, e a meta de cada crente em Cristo. el alma, E se alguém morre, será ressuscitado no corpo eterno. E se estiver vivo na vinda do Senhor, será transformado quando os mortos em Cristo ressuscitem, en Cristo para termos vida eterna física também. todavía no está transformado. Pero cuando lo tengamos transformado, Já temos vida eterna na alma e no espírito.
e nos falta a vida eterna física. Por isso é que, glorificado igual, mesmo glorificado, que haja morte entre os crentes em Cristo, porque o nosso corpo ainda não está transformado, mas quando tivermos los cielos, de donde también o corpo transformado, já não haverá morte para o nosso corpo, porque já será um corpo glorificado semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, ele nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. E para que o cristianismo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, está esperando a segunda vinda de Cristo por volta de 2000 anos, para a ressurreição dos que morreram, porque eles virão com Ele. Serão ressuscitados em corpos eternos. E para os que estiverem vivos, os crentes em Cristo, estes serão transformados. E aí nós temos o propósito da segunda vinda de Cristo, para levar-nos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, que será a festa maior e mais importante já realizada no céu. E isso é para todos os convidados. Bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, como nos diz no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 9 e 10. E também nas parábolas de Cristo, que falava desta grande ceia. Portanto, sejam consolados vossos corações e vossas almas com estas palavras de Cristo e dos seus apóstolos. De São Paulo, e assim, esperando a vinda do Senhor com os santos que estão no paraíso, que Ele os trará, os ressuscitará em corpos eternos. E para nós, que vivemos e permaneçamos vivos até este momento, Ele nos transformará, de modo que sejam consoladas as vossas almas, os vossos corações, com essas palavras, que Cristo lhes fortaleça. Assim como vem a fé pelo ouvir a palavra, também a força vem pelo ouvir a palavra do Senhor e também o consolo por ouvir a palavra do Senhor. Que sejam consolados. E amanhã eu estarei novamente com vocês na hora correspondente, que já vocês sabem, para despedirmos o seu corpo. Será somente a despedida do corpo. Porém, já dissemos que... Até logo, Humberto. Em breve, nos veremos de novo. E ele também pode nos dizer, nos veremos novamente. Como Cristo falou a seus discípulos que ele morreria, mas que os veria novamente. Assim é quando um crente em Cristo parte. Ele nos verá novamente. E nós o veremos. E seremos transformados quando isso ocorra no último dia, quando Cristo diz que realizará a ressurreição. Cristo é quem realizará a ressurreição. Ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. Para isso é a sua vinda, para a ressurreição dos crentes em Cristo que morreram nele e a transformação dos que vivemos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que continuem sempre agarrados de Cristo, sabendo que não há outra esperança para o ser humano. Cristo é a única esperança de vida eterna